Glória a Jesus. Quem está feliz com Jesus aí? Dá um glória a Deus bem forte. Amém, Jesus. Muito obrigado. Queridos, vamos ouvir a palavra de Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos. Atos tá ganhando, né? Atos capítulo 9. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Atos capítulo 9, vamos ler do versículo 1 em diante. Vai ser projetado aí para você também. Diz assim a palavra: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu e bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, eu ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo. O teu povo santo em Jerusalém, e ele tem autorização dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vai, pois Saulo é o instrumento que eu escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi, encontrou Saulo, e ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante às escamas caíram dos seus olhos, dos olhos de Saulo, e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou e foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiro aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Depois de algum tempo, os judeus conspiraram para matá-lo. Dia e noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo, mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns dos seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade, num grande cesto. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele estivesse de fato se tornado discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus.
Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas esses procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá o enviaram a Tarso. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor. E encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Amém? Quem não leu Bíblia hoje, né? Já leu bastante, né? Amém. Vamos orar? Pai, essa é a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. É a Tua palavra que nos corrige, que nos exorta, que nos encoraja e que nos capacita para toda a obra, Pai. Que essa palavra venha falar nos nossos corações aquilo que o Teu Espírito tem para dizer à igreja, e que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir o que o Teu Espírito tem para falar com a Tua igreja. Eu sou apenas um mensageiro, Pai. Muito mais importante agora é a mensagem que o Senhor quer passar para a igreja. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema dessa palavra de hoje é o caminho para viver coisas maiores. Nós estamos sendo impulsionados a cada dia, cada domingo, cada quarta-feira dessa conferência, para vivermos coisas maiores. E nos últimos cultos nós estamos ouvindo principalmente sobre o livro de Atos. E, de fato, quando a gente olha para o livro de Atos, a igreja primitiva, ela viveu coisas maiores. Foi incrível o que nós vemos ali. Aquela igreja, ela é um sinal, ela serve de um ensinamento para nós, é um aprendizado para nós, como que uma igreja vive, como que uma igreja deve viver. Essa igreja, ela foi tomada pelo poder do alto. Essa igreja, ela foi cheia do Espírito Santo quando foi derramado ali em Atos 2. Essa igreja no primeiro culto tinha 120 membros e de repente ela foi para 3.000 pessoas. Eles viviam em comunhão no templo e nas casas. Sinais, maravilhas, curas estavam acontecendo todo dia, estava sendo comum. Cadeias estavam sendo libertas, prisões se romperam, conversão todo dia. Era incrível o que essa igreja estava vivendo. Aquela igreja estava vivendo de fato coisas maiores, não é verdade? Mas, apesar de tudo isso que essa igreja estava vivendo, o que nós vemos ali a partir do capítulo 8, é que essa igreja estava sendo perseguida. Muitos judeus que não acreditavam em Jesus começaram a perseguir os discípulos de Cristo. E no meio disso tudo, nós vemos ali Estevão, que tinha acabado de ser apedrejado ali no capítulo 8. E o texto diz que no meio disso havia um jovem chamado Saulo, que consentia na sua morte, e que as vestes de Estevão estavam ali aos seus pés. Esse Saulo, que mais tarde seria conhecido como Paulo. Saulo é o seu nome judeu e Paulo o seu nome romano. Esse mesmo Saulo que seria o apóstolo Paulo. Mas antes de ser um grande apóstolo, esse Saulo foi um dos mais fervorosos perseguidores da igreja. Em Atos 26, ele explica com detalhes como ele perseguia a igreja, como ele empenhado a perseguir a igreja, como ele estava disposto a levar cartas, como ele estava nesse caminho para Damasco, a levar carta para chegar e tirar as pessoas das sinagogas, tirar das casas. Ele estava empenhado nisso. Esse Saulo, então, ele perseguia a igreja. Mas um dia, queridos, de repente, sempre tem o de repente de Deus, né? Mas um dia, no caminho para Damasco, Saulo teve um encontro que mudou a sua vida para sempre. Ele teve um encontro com Jesus. E aquele encontro com Jesus transforma então aquele perseguidor da igreja, agora seria perseguido por causa de Cristo. Um homem que teve um encontro transformador no caminho para Damasco, Saulo agora encontrou o caminho, a verdade e a vida. Saulo agora, ele se transforma num homem. E daquele encontro em diante, Saulo, conhecido como Paulo, ele encontrou o caminho para viver coisas maiores. Amém? Então eu quero nessa introdução refletir com a igreja o que tiramos de lição sobre esse episódio. Em primeiro lugar, eu aprendo aqui com Saulo
que no caminho para vivermos coisas maiores, algumas quedas são permitidas pelo próprio Jesus para ouvirmos a voz dele. O que nós vemos ali no versículos 3 e 5 é que o texto conta que ele estava se aproximando ali do seu destino. Ele já estava próximo ali da estrada de Damasco, mas ele estava com aquela ânsia de matar os discípulos, aquela ânsia de chegar e tirar aqueles irmãos da sinagoga, de tirar das casas. Ele já estava com a carta, estava tudo pronto, ele estava obstinado, estava olhando para aquela cidade já com raiva, com ódio, que era isso que ele estava sentindo naquele momento. Mas, de repente, ele teve esse encontro que mudou a história dele. Ele cai no chão, e o texto diz que uma forte luz brilhou na sua frente, e ele ouviu a voz do Todo-Poderoso, e ele disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele, espantado, pergunta: quem é o Senhor? Ele fala: eu sou Jesus que você está perseguindo. E agora ele fala: levante-se e entre na cidade, porque eu vou dizer o que você vai fazer. E eu aprendo várias coisas nesse texto. Então, primeiro, nem toda queda vem do diabo. Assim como no domingo o pastor Bruno pregou aqui, que nem toda porta que é fechada é do diabo, nem tudo aquilo que nós somos impedidos de fazer é o diabo que está impedindo. Ou seja, Deus, o Deus que fecha portas, também é o Deus que permite algumas quedas na nossa vida. Nem toda queda do homem vem do diabo. Tem quedas que Deus vai permitir na minha e na sua vida, e vai ser essa queda que vai fazer nos voltar a viver o que Ele tem para nós. Segundo, eu aprendo que se não fosse essa queda, Saulo não iria ouvir a voz de Jesus. Existem situações onde nós estamos tão obstinados que nós perdemos a sensibilidade de ouvir Jesus. Perdemos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de tão obstinado que nós estamos naquele objetivo, naquele alvo. E perdemos essa sensibilidade, ficamos surdos para as coisas espirituais. E Deus tem que parar você, Ele tem que nos parar para que a gente venha a ouvir a voz dEle. Para que você se torne sensível para ouvir o que Ele tem a dizer, e não o que as pessoas estavam dizendo. E não aquilo que estava no seu coração, ouvir a voz do coração. Tem gente que fala isso: eu vou ouvir a voz, ouça a voz do seu coração. A voz do coração de Paulo estava dizendo: mata todo mundo. Mas ele teve que ser parado para ouvir a voz de Deus. E essa queda permite então que ele se tornasse sensível para a voz de Deus. E terceiro, depois da queda e de ouvir a voz de Jesus, ele disse para Saulo: levante-se e eu vou dizer o que você tem que fazer. Eu aprendo aqui que se não fosse a queda de Saulo, ele não iria entender a vontade de Deus para a vida dele. Muitas vezes nós estamos da mesma forma. Estamos tão obstinados em fazer as coisas do nosso jeito, que o Senhor precisa nos parar. E foi a queda que parou Paulo. Essa queda vem para que nós venhamos parar, escutar e nos levantar. Levantar para viver o que Ele quer para nós. Levante-se, porque eu vou falar o que você tem que fazer. Até ontem nós estávamos reunidos no GD com o pastor e os líderes de redes, e o Tiago até falou, é uma brincadeira que a gente fala, né? O cair é do homem e o levantar é de Deus, né? Isso não está na Bíblia, tá, irmãos? Tem muita gente reproduzindo essas coisas aí, né? O cair é do homem, mas o levantar de Deus. Mas aqui a gente vê que foi o contrário. O cair veio de Deus para que o homem pudesse se levantar. O texto fala que Deus provoca, Jesus provoca a queda, mas ele fala: você que vai se levantar. Sabe, o que eu aprendo aqui é que esse cair que veio de Deus para que Saulo pudesse se levantar, é para que ele tivesse uma nova postura, um novo posicionamento. Aplicando isso na minha e na sua vida, talvez a gente se lembre de alguns momentos que a gente tenha passado, que o Senhor permitiu você cair. Até mesmo você pode estar passando por algum processo da queda ainda. Com certeza toda queda que a gente tem é dolorosa. Tem momentos que a gente não suporta até, mas eu quero que você entenda, nessa noite, que essa queda foi uma permissão do próprio Deus. E se essa queda que você passou ou está passando veio do próprio Deus para a sua vida, tenha certeza que algo vem de Deus para que mude o cenário. Tenha certeza que Ele vai mudar as circunstâncias.
Essa queda veio para que você se torne mais sensível à voz dele, que você se levante com uma nova postura, para então viver coisas maiores na sua vida. Eu tenho certeza disso, que tem quedas que Deus vai permitir, tem situações que Deus vai permitir a gente passar, para que a gente se torne mais sensível à voz dele, para que a gente se levante com uma nova postura, para que a gente se posicione para viver o que ele tem que fazer. Foi o que Jesus falou com Paulo: levante-se, porque agora eu é que vou ditar as rédeas da sua vida. E a verdade é essa, muitas vezes a gente quer continuar no banco do motorista da nossa vida, mas Jesus falou: Paulo, vai para o carona agora, eu estou no comando. E a melhor coisa que ele pode fazer na nossa vida é quando ele está no comando, amém? Aleluia. Mas tem uma segunda coisa. Em segundo lugar, eu aprendo com Saulo que no caminho para viver coisas maiores, a nossa visão precisa ser restaurada. Os versículos 8 ao 11 diz que Saulo, ele então ficou cego por 3 dias. E Deus fala com um discípulo chamado Ananias, para que ele vá até Saulo e imponha as mãos sobre ele, para que ele voltasse a enxergar. E aí então, ao impor as mãos sobre Saulo, foi cheio do Espírito Santo, e a sua visão foi restaurada. Eu aprendo nesse texto que, primeiro, Saulo ficou cego por alguns dias, e tem momentos que Deus permite nós nos cegarmos de algumas coisas, para que mais à frente nós possamos ter uma visão ajustada. Eu creio que o tempo da cegueira que levou Saulo, se você analisar o texto, o que ele fez enquanto estava cego? Orou, jejuou. O tempo que Saulo estava cego foi o tempo de consagração, foi um tempo de preparo para o que ele ia viver. Então tem momentos que a gente pode não estar enxergando nada, enxergando as coisas que estão acontecendo. Mas na verdade, esse tempo onde a gente não consegue ver algumas coisas, é o tempo onde Deus quer que nós venhamos para o secreto, para orar, para jejuar, para nos consagrar, para entender, para que Ele ajuste a nossa visão. Ou até mesmo, essa cegueira é para que Ele nos impeça de olhar as coisas com essa ótica que a gente tinha. A visão de Paulo qual era? A visão de Paulo era: vou matar todo mundo, quero acabar com esse negócio, eu sou um fariseu, eu sou um religioso, eu sou zeloso. Ele achou que estava certo. Então esse tempo de Paulo, mesmo não enxergando nada, esse tempo de jejum e oração, Deus usou isso para que ele viesse se aprofundar no secreto. E eu aprendo isso para mim e para a sua vida. Existem situações que Deus permite para nos aprofundar no nosso secreto. Esse tempo de Paulo, então, ele fica cego de tudo aquilo que ele queria ver, para então nos preparar para o que ele deseja, para o que Deus deseja que ele pudesse ver. Isso é o que acontece. Mas em segundo, não é apenas sobre enxergar, mas ter uma visão guiada pelo Espírito. A gente vê que Paulo, ao Ananias impor as mãos sobre ele, diz o texto que ele foi cheio do Espírito. Então, o que eu entendo aqui é que esse não é sobre enxergar algo, mas ter uma visão guiada pelo Espírito Santo. Deus estava tirando Saulo de uma visão carnal que ele estava tendo, de uma visão errada, para colocar nele algo que somente quando nós somos cheios do Espírito é que nós vamos conseguir enxergar aquilo que Deus quer que nós enxergamos. Então tem momentos que nós só vamos conseguir enxergar o que Deus quer se nós estivermos cheios do Espírito, se nós formos guiados pelo Espírito. É o que o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8 depois: a mente carnal vai fazer as vontades da carne, a mente espiritual vai ser guiada pelo Espírito. Então, o que Deus estava fazendo ali, Ele estava mudando a mentalidade de Paulo, a forma que ele enxergar as coisas, a forma como ele ia enxergar. E é exatamente isso, quando somos cheios do Espírito, nós vamos enxergar o que Deus quer que nós enxergamos. Mas em terceiro, após algo como escamas caírem dos seus olhos, a sua visão foi restaurada. Ele foi batizado, se alimentou e recuperou as suas forças. Quando o Senhor restaura a nossa visão por completo, nós conseguimos enxergar e viver os propósitos que Ele tem para nós. Saulo então se batiza
e recupera as suas forças. Uma visão centrada em Cristo nos fortalece e nos ajuda para viver, para continuar no caminho para viver coisas maiores. Saulo, então, agora com a sua visão restaurada, depois de um processo de tratamento com Deus, de oração, de jejum, ele estava pronto para viver as coisas maiores. Da mesma forma, Deus, ele quer restaurar a nossa visão. Você precisa talvez de um ajuste de foco nessa noite. Ajustar o foco, como que está a sua visão? Talvez Deus precise nos cegar das coisas desse mundo. E eu falo aqui principalmente com jovens, com adolescentes, que é o nosso público, a nossa juventude, frontline, B1, base. Tem muitas coisas nesse mundo que são atrativas aos nossos olhos. Amizades, ambientes, relacionamentos que parecem agradáveis aos olhos, assim como foi no Éden. Parece agradável aos olhos, mas no final vai te levar para conhecer coisas que você não gostaria. As consequências vão ser terríveis. A verdade é que nós precisamos de um ajuste de foco. Ou talvez tem gente que ainda está como Saulo, uma visão distorcida sobre Deus, uma visão distorcida sobre o que é a igreja, uma visão distorcida sobre o que é Jesus. E isso tem impedido que ela viva coisas maiores, porque ela acha que é sobre ir à igreja, ela acha que é sobre uma religião, ela acha que é sobre vir um culto apenas, e não entende que é sobre um estilo de vida, sobre uma mudança de mentalidade, sobre 24 horas, não é sobre ir ao culto, é sobre viver um culto, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é sobre ir, é sobre ser igreja. E muitas vezes nós estamos com uma visão distorcida do que é ser um cristão verdadeiro. Alguns estão com uma visão distorcida até mesmo sobre o batismo, como eu falei na abertura. Tem gente que não se batiza porque acha que tem que estar com uma vida perfeita. E aí é o extremo também, né? Tem gente que acha que não, eu não estou bem. Não, eu vou para a igreja quando eu estiver bem, eu vou batizar quando eu estiver bem, né? Não sabe quando que a pessoa vai fazer isso? Nunca. Quando que a gente vai estar 100% pronto para o batismo? Nunca. Batismo não é sobre estar 100% santo, mas é sobre estar 100% decidido a viver aquele que é santo, a viver na direção daquele que é santo, a viver na direção daquele que me torna santo, daquele que é o Espírito Santo, que vai me guiar para viver a vontade dele. É sobre uma decisão, decidir viver uma nova vida com Jesus. E é o que nós temos ensinado na nossa aula de batismo, mudando a mentalidade dessas pessoas. A conversão, ela é instantânea, mas a santificação é um processo diário até que Jesus venha. Então, meus queridos que vão se batizar aqui, não é sobre ser 100% santo, mas é tomar uma decisão de viver para aquele que é o santo e que vai nos guiar, amém? Atrapalhei sua foto, Dan. Andei na hora. Brincadeira. Mas então, nós precisamos deixar que o Senhor restaure a nossa visão. Como diz o autor de Hebreus, fixamos os nossos olhos em Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. A pergunta que eu faço para mim e para você: onde os seus olhos estão? Onde estão os nossos olhos? O que é que nós temos enxergado? Para onde nós estamos olhando? Para quem nós estamos olhando? O que é que está tirando o nosso foco? Lá em Salmo 119, 37, o salmista diz: desvia os meus olhos das coisas inúteis e me faz apegar-me na tua palavra. É isso que nós precisamos, querido, ajustar o nosso foco, fixar os nossos olhos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, amém? Glória a Deus. Mas em terceiro lugar, eu aprendo com Saulo que no caminho para vivermos coisas maiores, Deus vai ressignificar o nosso passado vergonhoso em um presente e futuro glorioso. Amém? Glória a Deus. Esse talvez é o tópico que mais tocou no meu coração, justamente por questões que eu já vivi. Todos nós temos algo, querido, do nosso passado. Todos nós temos algo aqui do qual nós nos envergonhamos. Não é verdade? Seja de coisinhas pequenas,
ou seja de coisas maiores. Seja um erro, seja uma situação onde você fez algo de errado, seja uma situação que você falou com alguém e a palavra não volta mais, já falou mesmo. Seja em relacionamentos, todos nós cometemos erros e pecados do qual nós devemos nos arrepender. E para vivermos coisas maiores, queridos, nós precisamos ressignificar o nosso passado. Nós não podemos ficar presos em coisas e áreas que aconteceram há anos atrás. Tem gente que está preso no passado até hoje, lembrando de 1974, numa quinta-feira, 9 da manhã, você falou isso comigo. Meu Deus, eu não era nascido ainda não, tá? Sou um pouquinho mais novo. Tem gente que está lembrando do passado todo dia, está lá remoendo, ressentindo, que significa sentir de novo. Ressentimento é quando eu fico sentindo de novo a mesma dor. Tem gente que está sentindo a mesma dor todo dia. Por quê? Está voltando no passado. Mas o que eu aprendo aqui é que Deus é um Deus de novos começos. Deus é um Deus de segunda chance, terceira, quarta, quinta, porque Ele é misericordioso até a 1000ª geração. Deus então, Ele pode transformar o nosso passado vergonhoso em um destino glorioso. Queridos, o texto conta que todos duvidavam de Saulo, todos estavam olhando para o passado de Saulo, todos estavam olhando o Saulo perseguidor, o matador de crente, o fariseu religioso, o homem que queria acabar com a igreja. Todo mundo apontando o dedo. Esse aí falando de Jesus? Não quero ouvir não. Esse cara aí, esse cara que passou por tudo isso, esse cara eu não vou ouvir não. O texto conta que todos duvidavam de Saulo, todos. Mas esse Saulo agora não era mais o Saulo antes da estrada de Damasco. Esse Saulo agora teve a sua visão de reino restaurada. O texto vai contar que o mesmo Saulo que antes iria para Damasco para matar cristãos, agora ele estava na mesma sinagoga que ele ia tirar os crentes para fora, e ele estava lá dentro pregando o evangelho corajosamente, e ele estava dizendo: Ele é o Filho de Deus. O mesmo Saulo que estava indo na sinagoga para matar cristão, agora estava dizendo: esse Jesus é o que salvou a minha vida, que restaurou a minha visão, que me permitiu cair para que eu pudesse me levantar com uma nova posição, uma nova visão. Todos duvidavam da mudança de Saulo. Ananias duvidou. Ananias falou: Deus, está de brincadeira, né? Eu vou lá impor a mão nele, você está doido, vai me matar. Cheio do medo. Acho que ele impôs a mão assim, ó. Jesus impôs a mão de longe, só um pontinho do dedo. Todos em Damasco, mas não era esse que estava vindo para matar a gente? Em Jerusalém, os discípulos de Jesus estavam com medo de Paulo, até os discípulos, medrosos. Mas mesmo assim, queridos, Saulo agora não era mais o Saulo antes da estrada de Damasco. Saulo agora era um homem transformado. A sua pregação se tornou cada vez mais poderosa e todos ficavam perplexos. Como assim? Esse cara estava agora querendo matar a gente, agora está falando de Jesus. Todos ficavam perplexos porque a pregação dele era centrada em Jesus. Ele aprendeu a ser um homem cristocêntrico. Ele entendeu o que era agora, como o próprio Jesus falou: eu escolhi ele, agora ele vai aprender o que é sofrer por causa do meu nome. Ele encontrou esse Jesus, o Cristo, que encontrou com ele no caminho de Damasco. No caminho de Damasco ele encontrou o caminho, a verdade e a vida. Eu aprendo nesse texto, queridos, que independente do seu passado, Deus pode fazer tudo novo. É tudo mesmo, é tudo novo. Ele faz do assassino um pregador do evangelho. Ele faz do perseguidor alguém que vai ser perseguido por Jesus. Ele faz do homem religioso alguém que abre mão de todos os seus títulos para conhecer Jesus e torná-lo cada vez mais conhecido. Lá em Filipenses 3 ele fala: olha, eu era da tribo de Benjamim, eu sou descendente de Saul,
Provavelmente o nome dele era por causa do primeiro rei de Israel, Saul. Eu sou descendente de Benjamim, da tribo de Benjamim. Eu, fariseu, cresci aos pés de Gamaliel, o maior mestre aqui que tinha em Jerusalém. Cresci aos pés dele. Eu fui circuncidado ao 8º dia. O ego dele estava inflado. Mas aí sabe o que ele fala? Considero tudo isso como lixo, como perda por causa de Cristo. Agora, o meu prazer é sofrer por Ele, é viver por Ele. Como nós cantamos aqui, é por Ele que eu vou gastar a minha vida. E eu não quero mais saber, eu quero torná-lo conhecido, eu quero participar da sua morte, para também participar da sua ressurreição. É por Ele, é sobre Ele, por meio dEle, tudo é para Ele agora, não quero mais saber. Eu mudei, a estrada de Damasco mudou a minha vida. Tudo novo, não há nada que o Senhor não possa fazer, queridos. Para Deus, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Ele é atemporal, 1000 anos é como um dia. Aquilo que para nós parece demorar, Ele está preparando um novo caminho. Aquilo que para nós é algo impossível, Ele faz tornar possível. Todos nós precisamos de uma estrada de Damasco, querido. Em algum momento você precisa ter uma quedinha. Em algum momento você precisa se encontrar na estrada de Damasco. Em algum momento Damasco vai chegar na sua vida. Para isso, para que Jesus venha restaurar e você venha ressignificar o seu passado, para então você viver o presente e o futuro de coisas maiores que Ele tem para você e para mim. Aplicando isso na minha e na sua vida, queridos. Talvez você entrou aqui hoje nessa igreja, assim como eu entrei um dia. E eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu fui na igreja, lá na casinha. Me lembro até hoje. O pastor Bruno pregou o sermão sobre Lázaro. Eu era o Lázaro, estava morto. Mas ele falou, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Essa dor, essa morte é para a glória de Deus. Lázaro, não é o fim, tem um novo começo para você. Foi o que o Senhor fez comigo naquele dia. Talvez você entrou aqui nessa igreja como eu entrei um dia, frustrado, decepcionado, triste, depressivo, ansioso, sem expectativa, achando que já era o fim ministerial, já era o fim do meu sonho de ter uma família, já era o fim da salvação da minha família. Talvez você entrou dessa forma, falou, não tem jeito, mas eu vou lá, é a última chance. Deus, hoje é a última chance. Se não for hoje, não vai ser nunca mais. Talvez Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você, tem chance, tem um novo começo, tem coisas maiores para a sua vida. Deus quer restaurar você, Ele quer restaurar seu ministério, Ele quer restaurar sua carreira, seus relacionamentos, o sonho de ter uma família, a salvação da sua família. Hoje o Senhor quer te encontrar no caminho de Damasco, querido. Damasco é aqui hoje, e Ele quer te dar essa nova chance, algo novo para vivermos coisas maiores. Eu creio, queridos, eu creio. Porque assim como Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Não tem nada de especial em mim, a não ser a graça e a misericórdia dEle. Da mesma forma como um dia eu entrei aqui depressivo e achei que não tinha mais jeito, nunca mais. E eu me lembro que eu falei com a minha mãe, esses dias até postei no meu Instagram, mãe, eu não quero mais ser pastor. Falei isso. Nunca mais. Mas a minha visão foi restaurada. Eu caí, eu não sei se Paulo caiu do cavalo, se ele caiu em pé, se ele caiu da carruagem, a Bíblia não fala sobre isso, mas o que importa é que eu caí e ouvi a voz de Jesus, e Ele restaurou a minha visão, e Ele restaurou os meus sonhos, e Ele restaurou o meu ministério, e Ele restaurou a minha família, e Ele está fazendo uma obra na minha família, Ele está fazendo uma obra na minha vida, e eu creio que eu vou ter uma família de Deus, uma esposa abençoada, filhos abençoados. Por quê? Porque Deus é um Deus de novos começos, Ele é um Deus de coisas maiores. O Senhor restaurou a minha visão, Ele mudou a minha mente, para enxergar que não era o fim. Esse Deus que nós servimos, queridos, Ele é mestre em transformar o lixo em luxo. Ele transforma a tristeza
em alegria. Ele transforma o luto em festa. Ele transforma a vergonha em honra. Jesus mudou o símbolo da cruz, querido. Se você estudar sobre o símbolo da cruz, era maldição. Maldito todo aquele que é pregado no madeiro. Ninguém andava com a cruz no peito naquela época. Por quê? A cruz era o símbolo da maldição. Mas existe o antes de Jesus e o depois de Jesus. Assim como esse Jesus mudou a história no antes e no depois, existe o antes de Cristo e o depois de Cristo. A cruz foi a mesma forma. Ele muda o símbolo da cruz. A cruz antes era vergonha, derrota, morte, tristeza. Agora, após Jesus, a gente anda com a cruz no peito, com orgulho, porque a cruz agora é símbolo de honra, de vitória, de vida, de alegria e de esperança. O que eu aprendo então é que Jesus, Ele é mestre em transformar tudo. Ele transforma o nada em tudo. É o Deus que cria as coisas do nada, que com a sua palavra Ele traz à existência aquilo que não existe. E é esse Deus que quer fazer coisas maiores na nossa vida. Ele pode transformar o seu passado vergonhoso em algo que vai glorificar o nome dEle no presente e no futuro. E as pessoas vão olhar: glorificado seja o Senhor pela sua vida. Só Deus mesmo para fazer um milagre na vida desse homem. E é isso que Ele faz. Quando a gente olha para Saulo, ninguém chama ele de Saulo, só chama ele de Paulo. Porque Deus deu uma nova identidade para ele, não foi uma mudança de nome, era o mesmo nome, só que agora no nome de romano, no nome de gentio. Porque ele não queria ser lembrado pelo Saulo judeu que perseguia a igreja, ele agora quer ser lembrado como Paulo gentio que foi pregar para todos os gentios, e o homem que mais plantou igreja nesse mundo. Todo mundo agora lembra de Paulo, plantador de igreja, ninguém lembra do Paulo que perseguia a igreja. É esse Deus de coisas maiores, amém? Mas em último lugar, para a gente encerrar, eu aprendo com Saulo que no caminho para viver coisas maiores, nós precisamos nos conectar com pessoas no mesmo propósito. Quando Saulo chega a Jerusalém, os discípulos ainda estavam com medo dele, não queriam ver ele. Esse cara está perseguindo a igreja, como que ele vai caminhar com a gente? Mas Barnabé, ele pega Saulo pela mão, ele envia para os apóstolos e ele fala: não, eu vi o que Deus está fazendo na vida dele. Esse homem pregou o evangelho, a mesma sinagoga que ele ia matar cristão, agora ele estava trazendo vida aos cristãos. Barnabé fala: olha, esse cara foi transformado agora, esse cara está pregando o evangelho como eu nunca vi ninguém pregar igual ele. Ele está fazendo um rebuliço, tem gente querendo matar ele já, de tanta movimentação que ele está fazendo na cidade. O cara que mais foi perseguido foi Paulo. Eu aprendo nesse texto, querido, todos nós precisamos de um Barnabé. Todos nós precisamos de um Barnabé. O Barnabé na nossa vida é aquele que acredita no nosso potencial, é aquele que vai olhar e vai nos acompanhar na caminhada, é aquele que vai nos discipular, é aquele que vai nos jogar para cima, vai nos encorajar, vai nos impulsionar. Ou seja, com quem você anda vai determinar aonde você vai chegar. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Bruno. Não é demagogia nenhuma, longe disso. Mas eu louvo a Deus pela vida dele, porque apesar dos pesares, apesar do meu passado vergonhoso para mim, ele acreditou no meu potencial. E ele falou: Deus tem coisas maiores para a sua vida. Pastor Bruno foi um Barnabé na minha vida. Ele olhou aquilo que nem eu mesmo mais enxergava. E para a glória do Senhor, hoje eu estou aqui, auxiliando essa igreja maravilhosa, essa igreja linda, com todo o meu amor, com toda a minha alegria, porque eu creio em coisas maiores estão acontecendo para todos nós. Todos nós precisamos de um Barnabé na nossa vida. Com quem você tem andado vai determinar onde você vai chegar. Saulo perseguiu os discípulos, agora Saulo estava andando com os discípulos. Olha o que ele faz. Ele estava perseguindo, agora ele estava andando junto. Agora ele estava tendo vida na vida com os discípulos, comendo na mesa. Tem mesas, querido, que o Senhor vai te colocar que nem você vai acreditar. Paulo falou: não é possível que eu estou partindo o pão com o discípulo do qual eu estava perseguindo. Só Deus pode fazer isso, querido.
Só Deus pode fazer isso. Isso é milagre, isso é coisas maiores. É quando Ele transforma o nada em tudo. Queridos, quem honra é Deus. Não somos nós mesmos que honramos. Você só precisa estar debaixo da vontade de Deus e esperar o tempo certo e saber discernir com quem você vai na sua caminhada. Eu aprendo também no versículo 31 que quando a igreja anda em unidade, no temor do Senhor, encorajada pelo Espírito Santo, ela vai continuar crescendo. É Deus que fez aquela igreja crescer e é Ele que faz crescer até hoje. O texto diz que a igreja crescia em número. Tem gente que tem medo, né? Numerolatria, tem medo de crescimento. Que é aquela igrejinha pequenininha na casinha, na lojinha, no inha, né? Mas o Senhor é o Deus de coisas maiores. Ele quer ver a igreja crescer, expandir, células, vamos multiplicar células, vamos trabalhar, vamos aumentar a base, o Biuan, os homens, as mulheres, o Kids. Nós estamos com um problema, pastor, não cabe mais no estacionamento, cadeira acabou, é isso, é um problema bom. É isso que a gente tem que ver. Essa igreja precisa de unidade e temor do Senhor para continuar crescendo. Querido, Barnabé conectou Saulo aos discípulos, e a igreja experimentou um período de paz, unidade, temor, poder do Espírito, e por isso cresceu, para viver coisas maiores. E a minha pergunta é, com quem você tem andado? Essa pessoa está te levando para cima ou para baixo? Está te puxando? É uma âncora na sua vida? Uma vez eu ouvi uma frase, tem gente que ela está tão fixada, e há uma diferença entre você se enraizar e você ter uma âncora. A âncora te paralisa, a raiz te faz crescer. Tem gente que está uma âncora, está paralisado. Tem gente que te puxa para baixo com a âncora. Mas tem gente que entra como uma raiz na sua vida, te ajuda a firmar. E a raiz é que faz crescer, vai te dar o nutriente. Mas tem gente que é âncora na nossa vida. Não para, não anda para lugar nenhum. Deixa o Senhor. Isso nem estava escrito aqui, tá? Isso aí é revelamento. Deixa o Senhor revelar quem são as âncoras na sua vida que está te paralisando. No seu ministério, na sua família, na tua casa, nos seus estudos, na escola. O Senhor quer que nós nos enraizemos nele. Todos nós precisamos de um Barnabé. Mas com quem você está andando? Com Barnabé ou com o velho Saulo? Você está andando com quem fala mal da igreja? Você vai falar mal da igreja. Você está andando com quem fala mal do pastor? Daqui a pouco você está falando mal do pastor. Você está andando com quem fala mal de célula? Daqui a pouco você está falando mal da célula. Você está andando com gente que fala, não, eu preferia a igrejinha. Daqui a pouco você vai querer voltar para a igrejinha. Inclusive tem uma igreja lá. Mas ninguém vai não, vai ficar aqui, amém? Duas coisas. Primeiro, ande com o Barnabé. Segundo, seja um Barnabé. Você tem que andar com o Barnabé e também ser um Barnabé na vida de alguém. Você tem que impulsionar as pessoas, você tem que olhar para as pessoas. Eu fiquei encantado aqui quando eu cheguei. E aí, pastorzão? Falei, todo mundo é pastorzão aqui? É, todo mundo é pastorzão. Pai de multidões. E aí, pai de multidão? Eu? É, você. Aqui é assim mesmo, a gente impulsiona, a gente encoraja. Todo mundo é pai de multidão, é pastorzão. Por quê? Porque é a visão da igreja de Cristo, não é uma visão da atitude. A igreja crescia em número. Todos nós precisamos de um Barnabé. E todos nós precisamos ser Barnabé na vida de alguém. Não deixe que a inveja, o orgulho te impeça de crescer e ver o crescimento das pessoas. Tem gente que se torna invejosa no ministério. A célula do fulano está crescendo mais que a minha, já multiplicou 3 vezes, a minha não multiplicou. E começa a ter aquele orgulho, aquela inveja. Não, irmão, glória a Deus por isso, vamos orar. Ei, o que você está fazendo na sua célula? Me dá uma ajuda aqui, vamos orar junto. Vamos multiplicar também, vamos orar, vamos pegar um preço, jejum, oração. Vamos atrás, vamos fazer contato. Mas tem gente que está impedindo o crescimento. Sabe o que eu aprendo com Barnabé? O que Deus tinha para Barnabé, era para Barnabé. O que Deus tinha para Saulo, era para Saulo. Barnabé foi Saulo? Paulo? Não. Barnabé foi Barnabé. Mas Paulo não seria Paulo se não fosse Barnabé. Barnabé
não é Paulo, ele é Barnabé. Ficou uma doideira isso aqui, né? Mas você entendeu, eu acho. Mas o que eu aprendo, querido, é que o que Deus tem para a sua vida é para a sua vida. O que Deus tem para mim é para mim. O que Deus tem para você é para você. O chamado que Ele tem para a sua vida é um. O chamado que Ele tem para a minha vida é outro. O dom e talento que Ele colocou em você é um. O dom que Ele colocou na minha vida é outro. Cada um na sua. Deixa Barnabé ser Barnabé e deixa ser Paulo ser Paulo. Não fica querendo ser Paulo não, se você é Barnabé.